Em primeiro lugar, começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Vamos falar de uma demonstração financeira que não é muito falada, mas que é muito importante e trata-se da chamada demonstração das alterações no capital próprio. Esta demonstração financeira ela é obrigatória para as entidades que obedecem às normas internacionais de contabilidade, bem como àquelas que obedecem ao chamado regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, composto por 28 normas. As pequenas entidades e as microentidades, as pequenas entidades que desenvolvem a contabilidade de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, e as microentidades, que obedecem à norma contabilística para as microentidades, não apresentam esta demonstração financeira. Demonstrações financeiras é uma matéria que nós, na Certform, desenvolvemos nos cursos práticos da área da contabilidade. No site da Certform, em certform.pt, no e-learning e live streaming, temos toda a oferta formativa disponível na modalidade e-learning e em live streaming. As demonstrações financeiras são uma matéria tratada no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, muito especialmente no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, no curso prático de Análise Económico-Financeira de Empresas, e também muito especialmente e de forma bastante desenvolvida no curso de especialização em Contabilidade e Fiscalidade Avançado, Sistema de Normalização Contabilística, Normas Internacionais de Contabilidade, IRC e IES. Esta matéria também é tratada numa perspectiva de análise de performance financeira no curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da Empresa. Também no curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada, tratamos do estudo e da prática, da elaboração das demonstrações financeiras das empresas. Ora, a demonstração das alterações do capital próprio. O que é esta demonstração? Bom, em primeiro lugar, eu já tinha referido, as microentidades e as pequenas entidades não apresentam esta demonstração financeira. Já agora, para fazer uma breve revisão, o que é uma micro, uma pequena, uma média, uma grande entidade? No sistema de normalização contabilística tem a ver com valores que vão classificar quanto à dimensão as entidades. Uma microentidade não ultrapassa 2 de 3 limites, o balanço 300 mil euros, o volume de negócios 700 mil, número médio de trabalhadores 10. Se não ultrapassar 2 destes 3 limites, é classificada como microentidade e obedece à norma das microentidades e não apresenta esta demonstração, apenas apresenta o balanço e a demonstração dos resultados no modelo apropriado às microentidades. Para ser uma pequena entidade, é uma entidade que está acima das microentidades, ou seja, já ultrapassou os limites das microentidades, mas mesmo assim não ultrapassa 2 de 3 limites. Não ultrapassa 4 milhões de euros no balanço ou 8 milhões de euros no seu volume de negócios líquido, o qual é aferido na demonstração dos resultados em vendas e prestações de serviços, e 50 trabalhadores. Não ultrapassando 2 destes 3,
mas já tendo, obviamente, ultrapassado os limites das microentidades, é classificado como pequena entidade. E estando sujeita à norma contabilística e de relato financeiro para as pequenas entidades, não apresenta a demonstração das alterações do capital próprio. Apresenta somente o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas e o anexo, em conformidade com os modelos para as pequenas entidades. Depois, as médias e as grandes entidades, e que estão nos valores que eu aqui apresento neste quadro, as médias e as grandes entidades, essas sim, vão estar submetidas ao regime geral do sistema de normalização contabilística, estão sujeitas às 28 normas de contabilidade do regime geral do sistema de normalização contabilística e estas entidades têm que apresentar todas as demonstrações financeiras, bem como as entidades que estão sujeitas às normas internacionais, que são aquelas que estão cotadas na Bolsa. Pelo que todas as demonstrações financeiras são o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, também existe a por funções, mas é por opção, a tal demonstração das alterações no capital próprio, que eu vou falar hoje, a demonstração dos fluxos de caixa e depois as notas anexas, o anexo às demonstrações financeiras. Ora, a Portaria 220 de 2015 é aquela que aprova, ou aprovou, os modelos de demonstrações financeiras das diferentes entidades que aplicam o sistema de normalização contabilística. E, nos anexos, nomeadamente o anexo 1, é o anexo que é a base, o balanço, o modelo do balanço das médias e grandes entidades, as do regime geral, aquelas que obedecem ao regime geral do sistema de normalização contabilística. Depois o anexo 2 e o anexo 3 têm a ver com a demonstração dos resultados. O anexo 2 é a demonstração dos resultados por naturezas. Aqui o modelo que as empresas seguem. E o volume de negócios são estas vendas e prestações de serviços. Quando eu há bocado estava a referir aqui aos valores, este volume de negócios tem a ver com as vendas e prestações de serviços. E o balanço, aqui estes totais de balanço, está relacionado aqui com o total do balanço. O total do ativo, ou pela equação fundamental do balanço, o total do ativo é igual ao total do capital próprio e do passivo. O total do balanço pode ser visto no total do capital próprio e do passivo ou no total do ativo. O total do ativo é igual ao total do capital próprio e do passivo. Equação fundamental. Depois temos a demonstração das alterações no capital próprio, que é o anexo 4, aqui dos modelos. Mas se continuarmos a aceder aqui à portaria, depois temos o modelo da demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração de fluxos de caixa, que é o anexo 5. As empresas que estejam no regime geral do sistema de normalização contabilística têm que optar por este modelo, que é o modelo da demonstração de fluxos de caixa pelo método direto. E depois temos o anexo, as notas anexas, as remissões que as demonstrações financeiras fazem para a informação, a divulgação que tem que ser feita através do anexo. Bom, mas eu hoje vou-me focar de uma forma muito breve e só para dar uma ideia do que significa esta demonstração das alterações no capital próprio. Vamos então a uma definição. A demonstração das alterações no capital próprio tem como objetivo dar a conhecer as alterações ocorridas no capital próprio durante o período em análise. Esta demonstração, ela apresenta uma forma matricial, na qual agrupa a informação. Então, a demonstração das alterações no capital próprio assenta num quadro de dupla entrada, que combina informação em linha
com informação em coluna. Nas colunas estão os itens do capital próprio e nas linhas estão os factos suscetíveis de gerar alterações no capital próprio. Cada coluna corresponde a rúbricas do capital próprio que se encontram evidenciadas no modelo do balanço. E nas linhas estão discriminados os factos que podem gerar as alterações do capital próprio. Então vamos ver o que aqui está escrito e vamos confirmar. Então, cada coluna corresponde às rúbricas do capital próprio que estão evidenciadas no balanço. Se nós formos aqui ao modelo do balanço e se analisarmos o capital próprio, temos aqui o capital próprio. O capital próprio ele é constituído pelo capital subscrito, as ações próprias, outros instrumentos de capital próprio, por exemplo, as prestações suplementares, os prémios de emissão, as reservas legais, que é obrigatório a empresa ter, outras reservas, os resultados transitados, os excedentes de revalorização e ajustamentos, outras variações no capital próprio. Estes itens que estão aqui no capital próprio do balanço vão corresponder às tais colunas da matriz, que é a demonstração das alterações do capital próprio. Então, se formos aqui à demonstração das alterações do capital próprio, temos sempre dois períodos. Temos o período N-1 e depois temos o período N. Mas as colunas são aqueles itens que aparecem no balanço. Capital subscrito, ações, cotas próprias, outros instrumentos de capital próprio, prémios de emissão, reservas legais, outras reservas, resultados transitados. Estão aqui exatamente as colunas que correspondem aos itens que fazem parte do balanço. Primeira ideia a reter. As colunas das alterações do capital próprio corresponde aqui à composição do capital próprio, aos itens que compõem o capital próprio do balanço. Passam aqui para as colunas. E depois as linhas, e as linhas têm a ver com as tais operações, conforme eu estava a referir. Nas linhas estão discriminadas os factos que podem gerar as alterações do capital próprio. Os fatores geradores estão ainda divididos em dois grandes grupos. Os que estão relacionados com os detentores de capital e os que estão relacionados com as alterações que advêm do resultado líquido do período e de outras alterações do capital próprio. Ou seja, temos aqui a posição no início do período, depois as alterações no período e as respectivas linhas, e as operações com os detentores de capital próprio. E, muito importante nesta demonstração financeira, é o chamado indicador do resultado integral da empresa. Desta demonstração financeira resulta um importante indicador, é o chamado resultado integral. Este resultado não é mais que o resultado líquido do período acrescido de todas as alterações no capital próprio, que não tiveram a ver com operações efetuadas com os detentores do capital, salientando-se assim todos os movimentos efetuados diretamente no capital próprio que estão relacionados com a atividade da empresa. Variações patrimoniais. A demonstração de alterações do capital próprio é uma das demonstrações financeiras obrigatórias no âmbito das normas internacionais de contabilidade. E, de acordo com estas, as alterações no capital próprio de uma entidade entre duas datas de balanço refletem o aumento ou a redução nos seus ativos líquidos durante o período. Em termos das normas internacionais, tem a ver com a IAS número 1. Em termos do normativo nacional, a norma contabilística e de relato financeiro 1, que se denomina Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras, nos seus parágrafos 39 a 42,
faz a descrição, efetivamente, da estrutura e conteúdo da demonstração das alterações do capital próprio. Bom, vamos fazer um breve exemplo de como é que esta matriz, porque isto é uma matriz de dupla entrada, é preenchida quando uma entidade está, efetivamente, a refletir as suas operações nesta demonstração das alterações do capital próprio. Eu tenho aqui um caso prático e eu vou pegar em 2 ou 3 operações deste caso prático para explicar muito sucintamente como isto funciona. Vamos pegar aqui em 3 operações simples. Por exemplo, aqui esta operação número 3, que mexe com o capital de uma empresa. Uma entidade aumentou o capital social em 200 mil euros. Vamos ver como é que se faz aqui o raciocínio para efeitos desta demonstração das alterações do capital próprio. Eu, para resolver estes 2 ou 3 exemplos que vou dar aqui nesta apresentação, vou recorrer à demonstração das alterações do capital próprio que nos é dada no portal das finanças, quando as empresas, no caso concreto os contabilistas certificados da empresa, entrega a IES, que é a Informação Empresarial Simplificada, porque vai ser na IES, concretamente no anexo A da IES, onde a entidade apresenta as suas demonstrações financeiras. Então, para aceder à IES, eu vou aqui a todos os serviços no portal das finanças. Eu faço assim de propósito, eu podia fazer uma pesquisa, mas é só para mostrar mesmo como é que se vai lá, sem pesquisa. Portanto, temos aqui os serviços todos, onde estão as obrigações todas das empresas e também das pessoas singulares. E temos aqui a IES, DA, Informação Empresarial Simplificada. IES é as iniciais de Informação Empresarial Simplificada, que as empresas têm que entregar à autoridade tributária. Quem entrega, quem preenche, é o contabilista certificado. Mas eu vou colocar aqui preencher declaração, que é para aceder a uma declaração e para poder explicar diretamente aqui. Vou clicar aqui em preencher declaração. Isto é meramente para simulação. Temos sempre que esperar um bocadinho por causa do Java para ele abrir aqui a aplicação, onde consta aqui a Informação Empresarial Simplificada. Cá está ela. Isto é folha rosto. E eu vou abrir o anexo A, porque é no anexo A que estão todas as demonstrações financeiras das empresas. Então, temos aqui o quadro 1, onde eu vou identificar o ano, porque eu só consigo abrir o anexo A e os restantes anexos se identificar o ano. Vou colocar, por exemplo, aqui no ano 2021. Já nem preciso preencher mais quadro nenhum aqui na folha rosto, porque só colocando o ano já consigo abrir os anexos e estudá-los e ver para efeitos de simulação. Vou então colocar aqui novo anexo. Temos aqui todos os anexos da Informação Empresarial Simplificada e o anexo onde consta ou onde constam as demonstrações financeiras chama-se anexo A. E neste anexo A nós temos que identificar qual é o normativo das normas de contabilidade que estamos a aplicar na nossa empresa. Se se trata das normas internacionais de contabilidade, se se trata do regime geral do sistema de normalização contabilística, ou da norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, ou da norma contabilística para microentidades. Se for pequena entidade ou se for microentidade, já disse, não há demonstração das alterações no capital próprio, nem demonstração dos fluxos de caixa. Mas, como eu quero mostrar a demonstração das alterações do capital próprio, ou coloco normas internacionais, ou coloco o regime geral
do sistema de normalização contabilística, aquele que se aplica obrigatoriamente às médias ou grandes entidades. Ou, eventualmente, por opção, as pequenas e as micro também podem optar por um regime maior. Bom, vou colocar aqui o das 28 normas, e assim vou aceder a todas as demonstrações financeiras. Portanto, o sistema vai abrir o anexo A, ele demora assim um bocadinho, já abriu, já estamos ali com o anexo A, já estamos com a identificação que a nossa entidade está sujeita às 28 normas, ou seja, ao regime geral do sistema de normalização contabilística. Desta forma, aqui na informação empresarial simplificada, o quadro 03A é a demonstração dos resultados da empresa, por naturezas, que é obrigatório. O quadro 04A é o balanço da empresa. E aqui no balanço, onde estão os ativos, o capital próprio e os passivos, cá temos nós o capital próprio com estes itens, não é? Que eu já expliquei, e que vão corresponder às colunas da demonstração das alterações do capital próprio. Portanto, o quadro 4A, ou quadro 04A, é o balanço da empresa. E depois, o quadro 04B é a tal demonstração das alterações no capital próprio, que diz aqui que se aplica às entidades N, ou seja, N significa que obedecem às normas internacionais de contabilidade, ou às entidades S, Sistema de Normalização Contabilística, Regime Geral. E já agora, o quadro 04C é a demonstração de fluxos de caixa, que também se aplica exclusivamente às normas internacionais de contabilidade, às entidades cotadas, por exemplo, na Bolsa, que obedecem às normas internacionais de contabilidade, e às do regime geral do sistema de normalização contabilística, que são identificadas por S. Bom, mas o meu objetivo aqui é o quadro 04B, e que trata da tal demonstração das alterações do capital próprio. Temos sempre dois períodos, o período N-1 e depois o período N. E vamos então dar aqui 3 exemplos para ver como é que nós mexemos aqui nestas colunas e nestas linhas. Já sabemos que as colunas são exatamente os itens que fazem parte no quadro 04A do capital próprio, balanço, capital próprio, itens do capital próprio, correspondem exatamente às colunas da demonstração das alterações do capital próprio. Então vamos aos nossos exemplos e preencher aqui esta demonstração. Temos assim. Uma entidade aumentou o capital social em 200 mil euros. Então, resposta. Como é que isto vai ser integrado na nossa demonstração das alterações do capital próprio? O montante de 200 mil euros é inscrito na linha Realizações de Capital e na coluna Capital Realizado. Uma vez que há um aumento de capital, nós temos que escolher uma linha que é a operação e temos que cruzar com a coluna, que é a sua correspondência em capital ao nível do balanço. Então, esta operação de 200 mil euros do tal valor de aumento do capital social, em primeiro lugar, pensamos na linha. O raciocínio é pensar na linha e depois fazer o cruzamento com a coluna. A linha em causa é a linha Realizações de Capital. Realizações de capital são consideradas, isto são as linhas das várias operações que nós podemos ter, está aqui nas realizações de capital, está nas operações com detentores de capital no período, porque nós temos alterações no período e depois temos as operações com detentores de capital.
não é? Os acionistas, os sócios, e portanto temos aqui as realizações de capital. Já sei que vai ter que cair aqui nesta linha, ao longo desta linha, mas depois vai ter que cruzar com a tal coluna, e isto é muito importante, denominada capital realizado. Eu vou andar aqui um bocadinho para cima para que se consiga ver melhor. Pronto. Temos aqui as colunas e temos a linha. A coluna é capital realizado, é logo a primeira coluna. Capital realizado. E depois vai cruzar com a linha realizações de capital. É esta célula aqui. Cruzamento de linha com coluna, matriz. Então, para aqui temos 200.000 euros. Nunca esquecer que estas colunas são os itens que estão no balanço em capital próprio, nomeadamente aqui no capital realizado. Portanto, seria aqui realizações de capital, linha realizações de capital, com coluna capital realizado. Bom, vamos ver mais um ou outro exemplo para percebermos melhor como é que isto funciona. Vou escolher aqui uns exemplos assim mais simples, porque esta apresentação eu pretendo que ela efetivamente seja o mais simples possível. Uma entidade aumentou... Não, esta questão 8 aqui. Esta aqui. A Assembleia da Sociedade deliberou a distribuição de resultados de 200.000 euros. Isto também é muito comum. Eu também estou a escolher as operações mais comuns que as empresas fazem, ou realizações de capital, ou distribuição de resultados, também é extremamente comum, não é? A Assembleia Geral de Aprovação de Contas, ou a Assembleia Geral da Sociedade, deliberou a distribuição de resultados de 200.000 euros. E 20% para dividendos e 80% para reservas livres. Vamos considerar que a empresa já tem a sua reserva legal devidamente constituída e vai afetar parte do seu lucro às reservas livres. 20% para dividendos, 80% para reservas livres. Então, como é que nós vamos inscrever esta operação nas alterações do capital próprio? Bom, quando nós estamos perante distribuir o resultado líquido da empresa, nós temos que, dentro das linhas, ir à linha distribuições. E depois, a linha distribuições é utilizada sempre que haja distribuição de lucros. Neste caso, regista-se nesta linha, na coluna resultado do período, ou resultado líquido do período, 200.000 euros. Vai distribuir, operação vai distribuir 200.000 euros que compõem o seu resultado líquido do período. E a parcela de outras reservas, porque estamos aqui com outras reservas, vai ser uma coluna que, cruzando com a linha das distribuições, vai receber 80%, que corresponde a 160.000 euros. 80% de 200.000. Porque, no fundo, claro, são 40.000 para dividendos e o remanescente, que é 160.000, para as outras reservas. Então, se formos aqui à nossa matriz, não é? Porque isto é uma matriz, esta demonstração das alterações do capital próprio, e relativamente ao período em análise, a primeira coisa a considerar é que nas distribuições, e isto tem a ver com operações com detentores de capital, e aqui temos nós uma linha denominada distribuições. Nesta linha distribuições, vamos fazer cruzar esta linha com a coluna do resultado líquido do período. Então, linha
distribuições, cá vai ela, e depois temos a coluna, eu vou ter que andar aqui um bocadinho para que se consiga ver, não é? Porque isto é uma matriz enorme, muito grande, muitas células, portanto temos aqui o resultado líquido do período, que vai cruzar ali com a respectiva linha. Coluna resultado líquido do período vai cruzar com a linha distribuições. Está aqui mesmo já a terminar. Então vamos colocar aqui no resultado líquido do período o resultado desta empresa, que foi de 200 mil euros e que é objeto de distribuição, imputando-se às outras reservas, e lá vou eu ali à célula das outras reservas, cá está, 160 mil euros. 160 mil euros. Muito bem. Então vamos a mais uma operação para concluir. Pode ser aqui a 10. A Assembleia da Sociedade deliberou a entrada de capital por parte dos sócios no valor de 70 mil euros para cobertura de perdas acumuladas. Pronto, então temos aqui uma entrada de capital cujo objetivo é cobrir prejuízos, cobertura de perdas. Aqui na demonstração das alterações do capital próprio denomina-se cobertura de perdas. Temos que começar por pensar na linha. O montante de 70 mil euros será inscrito na linha entradas para cobertura de perdas. Muito bem. Porque existe lá mesmo uma linha assim denominada. E a coluna vai ser resultados transitados. Porque quando existe esta operação, resultados transitados é uma conta, é um item que faz parte do balanço, onde se vão acumulando, ano após ano, os lucros e os prejuízos da empresa. Os lucros resultam a crédito de resultados transitados. Os prejuízos constam a débito. E quando o débito é superior ao crédito, é mau sinal. Significa que há um saldo devedor, ou seja, resultados transitados têm acumulado ao longo da vida da empresa mais prejuízos do que lucros. Então aqui a sociedade teve que deliberar, ou no caso a Assembleia, uma entrada de capital dos sócios para cobrir perdas acumuladas, porque a empresa ao longo da sua vida tem andado a dar mais prejuízos do que lucros. E os sócios vão entrar agora com 70 mil euros para cobrir estas perdas e nós temos que fazer constar da nossa matriz. Então, na nossa matriz, a tal demonstração das alterações do capital próprio, isto seria outra empresa, este caso prático não é sempre a mesma empresa, está bem? Porque são operações que ocorrem em várias empresas para se posicionar aqui na matriz. Mas esta empresa, como é que posicionaria esta cobertura de perdas na matriz? Bom, começar por verificar qual é a linha. Essa é a primeira coisa que nós temos que ver. Qual é a linha que vamos utilizar? E a linha que vamos utilizar, no caso concreto, também tem a ver com operações com detentores de capital do período, não é? Foram os sócios que resolveram, portanto, na Assembleia aprovou-se esta entrada para cobrir as perdas e temos aqui as entradas para cobertura de perdas. Portanto, isto tem que ser inscrito nesta linha. E esta linha vai ter que cruzar com a coluna dos resultados transitados, que assim são reforçados, em 70 mil euros para cobrir as perdas que estão a ser acumuladas em resultados transitados e, obviamente, estão a diminuir a componente de capital lá do balanço.
o que não é nada bom sinal. Pelo que temos então aqui as entradas para cobertura de perdas, vamos continuar a caminhar aqui por esta linha, até chegarmos a resultados transitados. Pronto, e vai ser aqui no cruzamento de resultados transitados com a respectiva linha das entradas para cobertura de perdas que vamos efetivamente posicionar o valor, aqui vamos inscrever aqui nesta célula, resultados transitados, o respectivo valor dos 70 mil euros. E, portanto, esta operação, em termos de demonstração das alterações do capital próprio, seria posicionada assim, desta forma, refletia-se então na entrada para cobertura de perdas, a cruzar com a coluna resultados transitados e a cair aqui nesta célula da matriz de demonstração das alterações no capital próprio. Isto é então uma matriz de dupla entrada, colunas correspondem aos itens do capital próprio do balanço e linhas, que são as várias operações que ao longo de um período, e aqui há uma comparação entre um período N-1 e um período N, vão incorrendo no capital próprio e que se traduz na demonstração das alterações no capital próprio, que tem aqui este conceito bastante importante, sendo ele um indicador que é o chamado resultado integral, que quando nós estamos a analisar o relatório de contas das empresas, nós temos acesso ao seu resultado integral e que nos é dado precisamente por esta demonstração das alterações do capital próprio. Fica então feito assim um caso prático breve sobre a demonstração das alterações no capital próprio, esta matriz de dupla entrada, e que é apenas obrigatória para as entidades que obedecem às normas internacionais e ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.